Somos nós que criamos a ideia de Deus, e é por isso que tem tantos deuses diferentes, e até mesmo dentro do próprio cristianismo. Nas pesquisas deste ano aqui, 2025, a gente tem por volta de 50 mil denominações cristãs. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Edson Toshio é professor universitário, especialista em oratória e persuasão, além de pesquisador da Bíblia, conhecido por destruir dogmas, questionar crenças e provocar reflexões profundas sobre fé, religião e consciência. Com clareza, racionalidade e coragem de questionar o estabelecido, ele transforma debates polêmicos em conversas reais, diretas e necessárias. Que ela tá fazendo mal por outras pessoas, ela tá provando mal por outras pessoas. Igual um debate que eu participei, onde o cara pega e fala assim: ah não, mas pode ser que, eu comentei, né, como é que um Deus perfeito, da moral, do bem e tudo mais, de Gênesis a Apocalipse, ele ensina, regulamenta e fala pra você escravizar as pessoas. Ele não fala uma coisa contra a escravidão. Aí você fala assim: ah não, aqui pode ser que ele tenha um bom motivo por trás disso. Você fala: não, mas é idiotice. É idiotice. Agora, quando a gente vê pessoas fazendo mal pra alguém, dando uma desculpa de que esse mal veio de uma ordenança lá de cima, quando a gente vê de fora, a gente fala: isso aí não faz sentido, isso aí é ruim. Mas é a desculpa que a pessoa cria, porque a fé, eu não posso ir contra isso. Tem que ter um motivo melhor. Hoje, o papo já começa pegando fogo. Mais um daqueles relatos de milagres que, quando você escuta com calma, parece tudo menos milagre. A narrativa vem cheia de emoção, drama, exagero e aquele pacote clássico que o obscurantismo religioso adora usar para empurrar crenças sem prova nenhuma. Mas aí entra o brabo, professor Edson Toshio, desmontando cada ponto com lógica, calma e uma precisão que deixa qualquer fantasia balançando na base. O corte de hoje é simplesmente um choque entre fé cega e pensamento crítico. E você vai ver qual dos dois resiste ao teste da realidade. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Søren Kierkegaard. Edson, para começar do começo, tudo é matéria? Existe algo além da matéria? Como é que você enxerga a criação? Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite. Valeu mesmo, Felipe, Thiago. E eu enxergo até o momento onde a gente conhece, tudo é matéria, mesmo que seja, digamos, no menor nível possível ali. A gente precisa de equipamentos diferentes para conseguir enxergar, para analisar, seria matéria. Se na ciência descobrirem outras coisas, maravilha, não tem problema nenhum quanto a isso. Quanto à parte da criação, quando eu era cristão e depois de ser cristão, continuando a crer em algum Deus, eu pensava dessa forma de uma criação ter um ser superior ter criado tudo. Hoje eu não vejo como criação, vejo simplesmente como algo que simplesmente aconteceu de uma maneira natural, porque quando fala criação parece que tem o criador, tem que ter essa entidade, né, que planejou e decidiu fazê-la. Então eu não vejo como criação, vejo realmente como algo que a gente teve a sorte do caramba de fazer não só acontecer o universo, mas de ter vida aqui. E quando a gente começa a analisar a questão do universo, o pouco que a gente sabe, e o pouco que eu sei, né? Porque se você for ver o que os astrônomos e a galera que estuda sabe, é uma coisa gigantesca e ignorante, e até o momento a gente só sabe que tem vida aqui, por exemplo, teve uma sorte do caramba para ter vida aqui. Então, eu vejo assim como alguém ganhasse, sei lá, na loteria ou na Mega Sena, fala: aproveita que é a chance de ouro que a gente tem e vamos viver da melhor forma possível, né? Então, eu encaro desta forma. Então, até o momento, seria tudo material. E, aliás, é tudo que até nos move. Até mesmo no meio religioso, é interessante que até é o material mesmo que move as pessoas, né? Algumas pessoas vão tentar fugir pro lado espiritual quando a gente pega de jeito em algum momento na parte material. Aí ela vai tentar ir para outro lado. Isso acontece muito. Mas eu ia te perguntar, como é que foi a tua... Deixa eu te conhecer primeiro e a gente vai abordando a tua cosmovisão mesmo. O que me interessa, e me interessa demais, é entender como funciona o sistema de crenças, entre aspas, né? De uma pessoa que não acredita em Deus, sobre a vida, sobre as áreas da vida. Mas eu queria entender contigo. Tu já foi cristão, já teve uma religião, então? Sim. Por pouco mais de 20 anos eu era cristão. Comecei por volta de 18 não. Deixa eu ver a idade. Por volta de 18, 19 anos, mais ou menos. Eu me casei com 21, não, então era para 20, 21 anos. Para 20, 21 anos. De que igreja que você foi? Batista Renovada. Tá. Era da Batista Renovada. Aí tava
procurando sair com a minha ex-esposa, ela disse que era da igreja, que era importante isso para ela, se eu tinha algum problema com isso ou não, se eu teria interesse de conhecer. Eu falei, não tem problema nenhum, bora lá. Eu até então era batizado na católica, mas não era um praticante. Até me batizei tarde, né? Lá por volta de, 6, 7 anos, talvez 8 anos que eu fui batizado. Já era um pouco maior, né? Mas tinha essa fé, eu acreditava em Deus, mesmo criança lá, eu fui catequizado, né? Então era normal pensar que tinha um Deus. Então para mim não tinha problema ir na igreja. Eu fui lá, gostei, eu achei legal a recepção, a galera e tudo. Curti bastante o som também. O pessoal tocava melhor do que da católica. Né? E eu tinha uma banda, eu tocava guitarra. Aí, na hora que eu vi o pessoal tocando bem, cantando legal, eu falei, legal, gostei, né? O ambiente, show de bola. E aí a gente continuou indo e tudo, até que eu comecei a ler a Bíblia também. Meu irmão, ele se formou na presbiteriana, o irmão mais velho, né? Ele se formou na no Mackenzie, que é presbiteriana. Sim. E lá, quando o pessoal se forma, eles dão uma Bíblia, né? Eles deram uma biblinha ali, bonitinha pra caramba, capa preta com a parte dourada nas folhas. E aí deixava lá, né? Tinha uma outra, uma antiga lá em casa, minha mãe tinha deixado. E aí eu olhei assim, eu falei, caramba, eu tava indo, só que eu nunca parei pra ler, né? Eu ficava só ouvindo o pastor falando. Aí eu ficava lendo, mano, tá bonito. Deixa eu dar uma olhada. Aí eu peguei, abri, rasguei lá o plástico e falei, deixa eu começar a ler. E eu comecei a ler de Gênesis mesmo. E eu achei interessante. Eu não tinha um discernimento, digamos assim, na parte científica pra pegar e logo nas primeiras páginas já falar, nossa, mas tá tudo errado. Por que tá? Assim, mas não tinha esse pensamento. Eu achei legal as histórias, né? Do jeito que vai desenrolando todo o drama. Aí eu fui me envolvendo. Em um ano acabei não só resolvendo me converter. Tinha uma passagem que falava assim que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no dia, né? Diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Eu falei, não quero que ele se envergonhe, não. Na próxima vez que tiver uma chamada, um apelo, eu estarei lá. Aí eu falei isso pra minha ex-esposa. Aí na hora, a gente era namorada ainda. Aí ela falou, beleza, vamos lá. Aí o pastor não fez o apelo. Não fez. Eu falei, putz, aí ela foi lá falar com ele. Ah, não, ele quer mesmo. Aí pegou, depois que tinha acabado o culto, ele pegou, fez a oração, acabei aceitando Jesus. E aí no outro domingo ele pegou, gente, ele fez o apelo e falou, o Edson Toshio, ele veio aqui e tudo mais, então vamos apresentar aqui diante das pessoas. Aí fez lá. Aí eu acabei seguindo, né? Fiquei por volta de 5 anos ali. Em um ano acabei namorando, noivando, casando e tal, tentando fazer tudo certinho, né? Belezinha. E aí a minha ideia era realmente, eu perdi a vontade de tocar guitarra e eu queria era pregar o evangelho. Eu acreditei que aquilo era realmente a palavra de Deus e queria praticar da melhor forma possível, ser o melhor exemplo, a melhor testemunha possível. E procurei fazer isso ao longo dos anos, né? Procurando dar um bom testemunho, como era bem dito. É uma coisa que eu acho meio estranha quando eu vejo o pessoal hoje. Porque o pessoal, sei lá, o pessoal mente pra caramba, o pessoal fala um monte de coisa, eu não entendo. Porque antes, pra mim, isso era algo que não poderia ser feito. Mas aí a gente vai vendo que ao longo... Tem muito tempo isso daí, foi começo dos anos 2000. A gente tá em 2025, então tem muita mudança da cultura e do que é ensinado nas igrejas. Mas, ao longo desse tempo, eu não me lembro de ter tanta discrepância no testemunho, digamos, na conduta cristã como a gente tem agora. Tinha, mas não era assim tanto. Né? Então eu achava, sinceramente, acho esquisito até eu ter que falar para uma pessoa hoje cristã, ou eu combater hoje, eu chegar e falar para uma pessoa cristã, você tá mentindo, você sabe que Apocalipse 21:8 fala que todos os mentirosos vão ser lançados no lago de fogo, enxofre. Você não tem medo, não? Eu sei que você não tem medo, porque senão você não estaria mentindo, você nem acredita disso, a pessoa é mais ateia do que eu. Então, assim, é interessante porque antes, no trabalho eu não mentia. Então, se eu tomava bronca lá do chefe, eu tava falando, não, cara, eu sou evangélico, eu não minto, não. Vai mandar embora, tô nem aí, cara. Era bem assim, a posição firme. Postura de ética, né? Jesus não falou que o pai da mentira é o diabo? Eu vou lá querer ser filho do capeta? Não, né? Então, eu acreditava piamente nisso. Então, eu procurava estudar, procurava ler, procurava praticar. E aí você vai vendo que as promessas não se cumpriam. Mas, não, vamos ficar firme, deve ser prova, deve ser isso. Então, eu fiquei isso aí, indo em igrejas, mais ou menos uns 8 anos. Eu acabei pedindo depois para sair, né, de uma forma debaixo da bênção. Né? Eu vi num dos podcasts que você foi missionário, né? Fui, 17 anos. Maravilha, parabéns. E talvez você tenha passado por essa parte. Não, se você for sair, saia debaixo da bênção e tal. Não sai revoltado, né? Isso. Então, fizemos a despedida, tudo certinho. Porque tinha algumas coisas que estavam acontecendo que aí a gente não estava mais concordando. Eu conversei com o pastor e tal. E aí eu falei, beleza, vamos fazer o desligamento, a gente faz a oração. Ainda eu lembro que eu falei assim no final. Peguei o microfone lá e disse, o vento sopra para onde quer.
Você ouve a sua voz, mas não sabe para onde vem, nem para onde vai. Esse é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Para representar, a gente veio aqui, chega uma hora que a gente tem que pegar e ir para outro canto, né? E é assim que é. Beleza, eu cria que estava sendo, né? Usado por God. Então, ia lá, beleza. E aí eu comecei a visitar outras igrejas, já visitava outras antes, eu não era aquele cara só daquela fechada. Daquela comunidade, sim. Eu ficava lá, eu fui diácono, fui professor de escola bíblica, fui superintendente de escola bíblica. Procurava fazer o melhor trabalho possível. A minha ideia era viver pregando mesmo, entendeu? E principalmente que Deus me usasse para fazer sinais, prodígios, maravilhas, tinha que ter isso, porque é o que está escrito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tu sentiu essa pulsão ou esse chamamento de viver o evangelho? Exatamente porque eu lia e via que esse era o chamado que Jesus dava, literalmente, né? Exatamente. Mas como é que isso bateu dentro do teu peito? Porque a religião, ela te faz acreditar em Deus, mas ela não te faz ter experiência com Deus. O acreditar, eu até já acreditava, né? Antes, sim. Já tinha, assim, pra mim... É que a religião, ela dogmatiza e sistematiza de uma forma que te fica fácil, né? Ou mais palatável, ou, de repente, mais lógico, de alguma maneira. Beleza, isso a religião faz. A religião é expert em te fazer acreditar. Outra coisa é a experiência. O que você está me relatando é a experiência. Tinha um desejo interno que não é só sobre acreditar em Deus ou que você lê. Tinha algo que dentro do teu... Da onde veio isso? Por que você entendia isso? Veio exatamente pelo fato de eu ler a Bíblia, eu acreditar que ela era a palavra de Deus. Sim. Eu acreditar que as promessas que ali estavam, que se eu fosse alguém que estava de fato mostrando essa fé, provando a Deus que eu realmente acreditava, que aqueles sinais, prodígios e maravilhas que Jesus deixava claro que não é só pregar o evangelho. Você tem que ter os sinais que seguem. Né? Porque senão a gente seria igual qualquer outra religião, só fala. É igual o muçulmano, não tem milagre nenhum. É igual o hindu, não tem milagre nenhum. Eles vão dizer que tem depoimentos de milagre, mas então toda fé tem isso. Então o evangelho tinha que ser diferente. Se é o caminho, a verdade e a vida, e se só tem este caminho, se é a correta, ela deveria funcionar. E eu acreditava que deveria funcionar. Então eu procurava o quê? Não, eu acredito e eu quero que essas promessas se cumpram. Por quê? Porque eu quero que as pessoas sejam salvas. Eu quero que as pessoas não se percam. Claro. Eu quero, né? Não quero que elas fiquem ardendo no lago de fogo e enxofre, nem nada. Então essa era a motivação. Então eu gostaria de ter essas experiências. Inclusive, eu não posso ser um hipócrita, né? Eu não posso chegar e pregar uma coisa dizendo que Deus cura se eu nunca vejo Ele curar. Isso era uma coisa que me pegava. Tu nunca viu nenhum sinal, nada? Zero? Não. Nada. E quando falaram que teve, e a gente vai analisar, você fala, caraca, parece que não teve. Sim. Inclusive lá nessa igreja batista mesmo, né? Era um casal, né? Era uma família de um casal mais um filho, né? E ela tava perdendo a visão. E tava fazendo os exames, um monte de coisa, tratamento e tal, e tava perdendo a visão. Aí eu acreditava que tinha que ter cura, sinais, prodígios, maravilhas, várias outras denominações, como por exemplo, sei lá, pode falar o nome das denominações? Pode, então, você vai pegar lá, eu gostava bastante da Renascer em Cristo, por exemplo. Por quê? Não só porque é mais jovem e tal, não, é porque eles todo dia, eles muito bem organizados e todo dia tinham uns programas e tinha uma palavra diferente. Eu falei, como é que a pessoa consegue pregar toda uma coisa diferente, né? E eu que gosto da parte de oratória, de apresentação, isso aí me chamava a atenção, né? E às vezes você vai em outras igrejas e o pessoal praticamente tá se pregando a mesma coisa, né? Aí você fala, fica meio chato. E aí eu via... Além disso, eles davam testemunhos que tinha sinais. Ato profético, muita coisa. Eu não via. Você ouve falar, né? Aí você vê do R.R. Soares, da Internacional da Graça, depois apareceu o da Mundial do Poder de Deus, que é o Valdemiro lá, e antes disso também já tinha há muito tempo a Universal, com o Edir Macedo. E, embora, né, só de você ver a mão dele, ele usando óculos, aí você já vê que também não acontece nada. Só na parte financeira acontece muito bem na vida dele. O cara domina. E ele pelo menos ele não nega, né, o que ele fala, o que ele faz. Talvez seja mais coerente que muita gente. É mais coerente, ele não nega, tá nem aí e fala mesmo, né? Mas assim, então eu via isso, eu pensava na igreja. Eu falava, por que na igreja onde eu tô não acontece? Não me conformava, né? E por que tem que acontecer quando alguém vai para outra denominação? Ou quando vê alguém de fora e faz uma oração e tal? E aconteceu com esse casal aí.
veio um missionário, acho que era da Assembleia, o jeito dele é bem pentecostal mesmo, né? E ele era de uma Assembleia de Deus, e ele pegou lá e falaram depois que ele fez a pregação e tudo mais, né? Inclusive ele fez uma profecia pra mim e não se cumpriu. Falso profeta. Mas assim, que é falso profeta, que não tem isso mesmo. Mas assim, a questão, falaram que depois que levaram ele de perua pra distribuir os irmãos em cada casa, ele fez a oração pra irmã. E aí disse que depois ela pegou e falou, nossa, teve um clarão e tal, e começou aos poucos a voltar a enxergar, né? E aí todo mundo, né? Nossa, da hora, tal. Eu lá no trabalho, nossa, a mulher era cega, voltou a enxergar, falando lá. Aí tinha um cara que trabalhava comigo lá, do rock, né? Eu trabalhava com distribuidora de CD e DVD. Então eu ajudava a fazer a parte do gospel e também do heavy metal, que eu tinha esse conhecimento. Então o pessoal falava que eu ficava entre o céu e o inferno, era a minha tentação diária, né? Sim. Aí eu falava com o cara. Eu falei, pô, mano, verdade, cara, foi curada, ela tava cega e voltou a enxergar. Ele me olhava assim com aquele sorriso mesmo, não sei, tá me zoando, né? Pô, legal, cara, legal. Eu falei, não, mas é sério. Aí depois quando você vai ver o casal e como é que eles estão e quando eles vão dar testemunho, eu penso assim, se alguém tava cego, tá começando a enxergar, eu falei, caraca, velho, muito louco, Deus é bom, maravilha, meu, tava cego, olha aqui os exames. Nada, cara, pessoal, sim, frio assim, frio. Tipo, meio sem graça pra falar, entendeu? Aí você começa, será que a pessoa tá com vergonha e tal? Aí depois teve reunião na casa deles e tudo, ou na casa de outra irmã e eles estavam lá. Agora eu não lembro se eu tava na casa deles ou não, mas beleza, mas eles estavam presentes com os outros irmãos da igreja. E era a mesma coisa, entende? Aí você fala, meu, por que não tinha aquela empolgação, entusiasmo, e né? será que foi? Mas será que porque ela já tá fazendo tratamento, entendeu? Sim. E normalmente os relatos de milagres são assim, o pessoal já tá no hospital, já tá fazendo tratamento, tem laudos que são falso positivo, tem erros médicos, Sim. normal, e a pessoa já tá fazendo o tratamento, aos poucos pode dar o resultado. Sim. Tem o efeito placebo também, que a parte da nossa crença também surte efeito no nosso corpo. Eu não sabia de nada disso na época. Entendi. Mas aí isso gera uma incógnita. Aí você fica meio assim. Mas eu continuava, não, mas deve ter acontecido. É que às vezes ela tá com vergonha e tal. Mas foi o único evento. E ainda assim não foi tão credível. Perfeito. E aí eu comecei a visitar outras igrejas para ver isso. Eu falei, não, se lá eles dizem que acontece, eu tenho que verificar, porque se eu quero ser um pregador desse tipo, eu tenho que fazer acontecer também. Eu tenho que aprender com eles. Né? De repente Deus está ouvindo mais eles do que eu, não sei. Sim. Eu tenho que aprender. Como é que é feita a oração? Então eu ia na R.R. Soares, eu trabalhava lá perto também, lá do centro da Ipiranga, esqueci o nome da rua. Mas ia lá e eu falei, mas não tem nada de diferente. Então beleza, vou aprender, vou tentar fazer, vou praticar, e não acontecia nada também. Lá na Mundial do Poder de Deus a mesma coisa. Aí começou a entrar com toda a parte de misticismo que entra no meio gospel, que é você usar lenço. Sim. Se baseando em Paulo. Levava os lenços de Paulo e o pessoal era curado. Mas o pessoal ia lá, daqui a pouco colocava um martelinho. Ó, esse Quase martelinho. uma superstição Bem sincrética lá. Exato. Sim. Começaram até a fazer isso uma vez, abriram uma filial em Guarulhos. E aí eu peguei, comecei a ir lá, tinha um voto, né? Eu falei, caramba, não vou fazer voto, porque tá escrito pra você não fazer voto. Mas se fizer voto, você tem que cumprir, né? Falei, caraca. Mas tá bom, vai, já que eu tô querendo também ajudar e trabalhar na obra, vamos lá. Aí eu peguei e fiz o voto. Qual que era o voto? Eu achava ridículo, mas eu fiz. Era você pegar o martelinho que eles fizeram. O martelinho era bonitinho, a obra é bonitinha. Mas você vai pegar e, ó, o seu caso da justiça, ou seja lá o que for, você vai bater aqui, tá ungido e uau, vai acontecer o milagre. Eu falei, então bora, né? Se tá falando que é isso, a gente vai fazer. É o homem de Deus, vamos ver se bate. Não acontece nada, não só comigo, qualquer um que tava fazendo lá não acontecia nada. Mas eu falei, já que eu cumpri o voto, tantas semanas, vou ficar fazendo essas tantas semanas, cumpri o voto. Eu não vejo isso como correto, porque na Bíblia não tá isso. Sim. Eu sempre tinha essa parte, como eu conhecia a Bíblia, eu batia, falei, mas não tá batendo, não faz sentido. Sim. Mas beleza, eu cumpro o voto, aí eu paro com isso daí. Até que eu cheguei até a última vez, foi na Comunidade da Graça, inteirando mais ou menos esses 8 anos, indo em igrejas e participando. Aqui eu cheguei, mas não dá mais não, cara. Porque primeiro o pessoal tá pregando errado, você sabe que tá escrito, a pessoa tá falando uma coisa, vai contra. Você fala, não, tá errado, isso aí tá errado, né? Ou é uma pregação bem morna, chata pra caramba. E milagre eu nunca vi mesmo, tá? Isso aí não tem. Eu posso ver o pessoal rodopiando, o pessoal gritando, o pessoal chorando, o pessoal caindo no chão. Pessoal. Sim, o êxtase, beleza. Sim, ou coletivo, né? Sim, isso a gente vê em várias outras festas também. E beleza, legal, deixa o pessoal ser feliz. Mas isso também você não tem na Bíblia. Mas o milagre. Milagre você não vê. E aí depois que eu peguei e falei, não vou mais, foi quando eu tava lá nessa Comunidade da Graça, lá em Guarulhos. Aí o pessoal fala, vamos orar pelos nossos pastores, eles não estão aqui hoje com a gente, porque eles foram lá pra Disney, e eles estão de férias, estão lá curtindo, né, a bênção que Deus deu, vamos orar pelos nossos pastores, que eles fazem um ótimo trabalho aqui pra nós. Aí eu pensei, peraí, mano, tô aqui, meus filhos pequenos, não tenho carro,
preciso ficar no sol ali esperando 1 hora para o ônibus circular aparecer, cara. Eu tô dando dízimo e oferta, no pouco que eu ganho, dou dízimo e oferta, tem um shopping na minha frente, eu tenho que evitar de ir porque eu não posso pagar comida e tal, tenho que voltar pra cá pra comer comida em casa. Os caras estão pegando esse dinheiro, indo pra Disney com a família toda. E eu, como tinha vontade de conhecer Disney, eu pegava e pesquisava preço. Eu sabia que era caro, né? Aí você fala, mano, tá de sacanagem, né? Eu falei, não, chega, parei. Se eu quiser pegar e ajudar alguém ali com dízimo, eu continuava separando dízimo. Eu acreditava que era de Deus, então eu tinha que pegar e eu ajudava a Missão Portas Abertas, por exemplo, me inscrevi, recebi o boleto em casa, eu ajudava, pelo menos tem alguém indo pregar. Eu não tô, mas pelo menos eu ajudo e tô comprando. Tem livro gospel, tem Bíblia, tem CD ou DVD gospel. Eu pego esse dízimo e compro isso aí, vou na Conde de Sarzedas, vou lá na Rua dos Evangélicos, vou lá, Rua dos Crentes, vou lá e compro, eu tô ajudando na obra de alguma maneira, não é meu dinheiro, é do dízimo e tá ali, né? Tô ajudando a galera. Então eu fiquei fazendo isso por muito tempo, até que depois eu comecei a... Não, vamos parar, porque tô sendo fiel por vários anos. As coisas não acontecem. Não, tem uma coisa errada. Ou eu tô errado ou a Bíblia tá errada. Tá? Mas eu ainda continuei com a Bíblia. Eu falei, não, pode ser, beleza. Só que eu parei com essa vida de religioso. Ainda assim foram mais 12 anos crendo nisso, entende? Só que sem essa prática, porque como tinha muita coisa errada, na Internacional da Graça que eu fui também, eu vi o pessoal fazendo umas coisas meio doidas lá, fazendo umas pregações malucas, pedindo dinheiro pra caramba e tal, né? Num final de semana, se arrecadando de 18 a 20 mil reais ali, com a desculpa que era para comprar instrumento musical, ou para pagar um instrumento que havia sido comprado, teclado caro e tal. Você fala, caraca, velho, naquela época lá, essa grana é alta. Hoje é alta. Naquela época era mais alta ainda, né? Você fala, caraca, o pessoal consegue muita grana. Mas eram umas junções de textos bíblicos. Mas assim, o que me pegava era o quê? A Bíblia falando uma coisa, o cara tá uma coisa totalmente diferente. A deformidade, né? Uma distorção completa. Aí eu peguei, e o R.R. Soares tinha acabado de criar o site. E ele recebia os comentários. E o pessoal lia. Era bem recente isso aí na internet, né? Então, eu peguei, entrei lá no site dele, meti o caps lock lá, porque eu não queria ficar perdendo tempo colocando maiúsculo e minúsculo. Eu nem sabia que o caps lock era, o cara tá gritando. Eu não sabia disso. Eu só coloquei pra ir rápido. E eu escrevi tudo que o cara pregou, todos os textos que contradiziam. Mas você falou isso em tal, tá errado, onde já se viu, tá isso aqui, tá pegando isso, tá errado dessa forma. Eu falei, mano, tá completamente errado. Peguei, joguei. Aí no outro domingo, eu já tava, não vou mais participar e tal. Aí a minha mãe tava indo. Ela pegou e foi e falou, nossa, o pastor tava nervoso. Alguém ele falou que alguém se levantou lá, mandou mensagem pro R.R. Soares, pro missionário, mandou uma mensagem pro missionário e falou isso, aquilo. Ele pensou em desistir da obra, mas ele foi chamado pelo Senhor, então ele não vai desistir e tal. Eu falei, eu falei, pô, pode ter sido eu, né? Aí eu peguei e falei, eu vou no culto da tarde, é das 5 ou 6 horas da tarde. Eu peguei e fui, eu vou lá, ela foi no de manhã. Na hora que eu fui, antes dos obreiros, eu tava fazendo curso de obreiro lá. Na hora que eu aparecia lá, o pessoal cumprimentava e tal. Na hora que nem olharam pra minha cara. Com certeza. Nem olharam pra minha cara. A galera passou, bateu. Eu falei, beleza, mas já tá preparado, né? Então não fico abalado com isso, mas beleza. Aí sentei lá e o cara pegou, viu que eu tava ali, né? E é grande a igreja, mas... dá pra identificar quando tá todo mundo sentado ali, dá pra você ver. Aí pegou e mandou de novo a mesma coisa. Você tá me perseguindo e não sei o quê, você pensa que tá falando a palavra de Deus, mas você tá sendo usado pelo diabo. Não se dirigiu a mim, mas fez a famosa indireta. E aí, beleza, falou que ia continuar, que ele tava certo. Eu falei, beleza, a deixa pra eu não continuar aqui, tá de boa, nada novo debaixo do sol até agora. Peguei, vazei, não voltei mais, né? E... uma das incoerências, né, que eu até já compartilhei em alguns locais, é o seguinte: eu estava fazendo esse curso de obreiros e um deles era o quê? A pregação de um dos pastores. Quando a gente começou aqui, como é que a gente faz? A gente tem que conseguir as pessoas para entrar na igreja. Então a gente tem um local alugado, tem que pagar aluguel. Então tem que ir lá fora, pregar o evangelho, chamar a pessoa para entrar, para depois elas poderem contribuir para a gente e tudo. Uma das formas de ter dinheiro é pegando esses livros, revistas, né? Não é livro, revistas com CD que vendia nas bancas do R.R. Soares, com as pregações e tal, músicas. É legalzinho, trabalhinho bem feito. Né? E a gente pega e vende, e serve como oferta para a gente conseguir pagar as contas. Então o trabalho de vocês como obreiros é vocês venderem isso aqui agora. Esse é o desafio de vocês. Aí deram umas 5 ou 10 revistas, eu não lembro, para cada um. Peguei, falei, beleza, eu trabalhava na parte de atendimento e vendas também, vendi rapidão na semana, vendi pra galera lá. Só que o pessoal ia receber só no dia 20, isso aí, então já não tinha grana, só ia receber no dia 20. E ele falou, você aceita? No vale eu te pago? Eu falei, claro, sem problema. Eu conheço a pessoa, eu sei que ela vai pagar. Peguei, já vendi, garanti e tal. Quando eu voltei pro curso lá depois,
Eu falei, conseguiu, vendi tudo certinho. Eu falei, legal, e o dinheiro? Então, o pessoal vai receber no dia 20, aí eu vou trazer aqui pra você. Ele falou, não pode. Obra de Deus não se faz fiado. Eu falei, é mesmo? Não, o pessoal é confiável e tal, eu vou pegar, vou trazer o dinheiro aqui. Não, mas isso aí tá errado, não pode fazer isso. Aí eu lembrei de uma pregação que ele fez. Eu falei assim, então, mas lembra que você, na pregação de tal dia, você pegou e falou assim, você que deixou lá no carro o seu talão de cheques, o pessoal ainda usava talão de cheque, deixou lá o talão de cheque no carro e você sabia que se você entrasse com ele aqui, Deus te pediria a oferta. E você deixou lá para não pegar. Então, mesmo você não tendo fundo, você deveria pegar e fazer a sua oferta, porque Deus vai pegar, vai colocar dinheiro na tua conta e vai fazer acontecer. Eu falei, então, ou seja, o cara não poderia fazer um cheque sem fundo para a igreja? Poderia. Então, se poderia, qual o problema de eu ter vendido fiado, sendo que eu sei que a pessoa vai pagar e eu vou trazer aqui pra você? E ele falou, não, mas é diferente. Eu falei, então tá diferente o quê? Tá Quando não interessa, é diferente. Exato. Eu falei, não. Aí depois aconteceu essa outra parte, dessa outra pregação maluca aí eu mandei o texto, aí eu falei, não, vou sair, não tem porquê. Né? Aí tu se afastou da igreja. Aí eu fui saindo, aí depois que eu fui nessa daí da Comunidade da Graça e tal, eu falei, mano, não dá. Entendi. São muitas coisas, eu falei, você vai ver denominações diferentes e outras que eu também já tinha participado, eu falei, não cabe, não tem como, né? Assembleia de Deus lá do Bom Retiro, eu visitava algumas vezes, Jabes de Alencar, com pregação de um monte de gente vinha de fora, do próprio Silas Malafaia. Então eu falei, não, chega, né? Vamos parar com as drogas. Aí eu continuei na fé, mas vivendo, né, do jeito que eu achava que era o ideal. Até que chegou num curso de programação neurolinguística que eu estava fazendo. E numas atividades que eu estava fazendo lá, eu tinha um costume, vício de linguagem, de chegar, não conseguia fazer uma coisa, Jesus, Jesus me ajuda e tal. E aí numa dessas o treinador lá chegou e falou assim, o Cláudio Lara é o nome dele. Aí chegou e falou assim, Jesus não vai te ajudar não. Aí dava aquela pontada, você vê, miserável. Aí como era costume, eu tava fazendo uma coisa, Jesus vai falar, não vai ajudar não. Enfim, provocava, né? Só que essa provocação fez eu parar pra pensar. Aliás, da PNL, inclusive, depois que eu fui saber que era neurolinguística, né? Que é pseudagem também, eu não sabia. Depois que eu fui saber que era pseudociência. Mas tem coisa legal lá pra você aprender. De comunicação é bem legal. Mas aí me ajudou nisso. Me ajudou a questionar por que eu ainda... por mais que eu acredite em Deus, eu sei que a Bíblia não é essa palavra de Deus. Eu sei que ela tem um monte de erros, eu já conhecia isso. E as desculpas não entram, né? Então eu falei, mano, tem coisa errada, não tem porquê, não faz sentido eu continuar falando isso, porque eu mesmo não vou praticar isso daqui que tá fora, que ela mesma tem uma série de incoerências, eu não concordo com isso, então... Beleza. E quando eu pratiquei não acontecia nada, eu não via acontecer com ninguém também, eu falei, então, deixa quieto. Mas o que te pegava era um milagre. Mas eu te perguntei, e a tua experiência pessoal? Que é isso que me interessou. Porque, beleza, você começou por causa do teu relacionamento. Só que tu viveu isso durante muito tempo, a ponto de se tornar um chamamento interno. Eu acreditava que era um chamamento interno, até falava que eu tinha chamado de apóstolo ainda. Bem humilde, né? Que eu tava fazendo reunião em células, aí numa das casas que a gente tava, o pastor falou assim, vamos ver o que vocês têm te chamado, né? O pessoal, eu sou do louvor, eu sou não sei o que. A maior parte do pessoal, eu sou do louvor. Naquela época era assim, não sei se hoje ainda. Sim, a maior parte, eu sou do louvor. Deve ser. Sempre assim. Eu falei, e você, Toshio? É chamado pastoral, né? Porque eu já pregava, eu já ensinava e tal. Eu falei assim, na verdade... Então fica sem graça de falar, o pessoal vai pensar que eu sou metido da besta, né? Pô, o meu chamado mesmo, eu penso que é apostólico. Por quê? Os sinais do apostolado se fizeram presentes, com toda a sorte de sinais, prodígios e maravilhas e tal, que o apóstolo Paulo fala. Eu falei, e a minha vontade mesmo que eu tenho quando eu leio o evangelho é isso. Jesus deixava claro, se você for pregar o evangelho, tem que ter isso. Então, eu penso desta forma, um chamado apostólico, não simplesmente pastoral, de cuidar da galera. Então, não pensava nisso. Era realmente sair evangelizando, tipo, igual missionário. Vamos sair, pegou, fez milagre, converteu a galera, bora pro outro lado, faz milagre. Por quê? Jesus tá voltando, né? Não tem que ficar criando igreja, parando aqui e tal. Não, eu tenho que ir o máximo de local possível. Essa era a ideia. Então, eu pensava nisso, por quê? Por causa da leitura da Bíblia. Agora, uma experiência mística e tal, isso eu nunca tive. Isso, talvez você esteja pensando nisso. Você tem uma experiência sobrenatural, alguma coisa? Não, a minha questão é mais do significado mesmo. Veja, cada um de nós, isso é muito interessante. Por mais que nós sejamos humanos, ambos, e materialmente iguais, quimicamente iguais, serotonina é serotonina, é a mesma coisa,
a experiência de cada um é diferente. Sim. E isso é um grande mistério, de certa forma, até hoje para a ciência é um mistério isso, né? Então, antigamente falavam os dualistas, hoje a neurociência, por mais que tente unificar isso, não consegue ainda assim, porque se quimicamente tudo é igual, as experiências são distintas. A laranja tem um sabor, só que tu só vai saber provando. E para cada um vem um sabor. Sim. Isso é incrível. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Exato, isso é incrível. A minha questão era mais essa curiosidade contigo, porque assim, tu fala que, pelo que eu entendo, você falando, você viveu coisa que te movia internamente. Tudo bem, até você viver decepções que te afastaram daquela visão, e aí, óbvio, você sendo mais crítico, de repente, aquilo que você vivia chegou ao ponto da própria negação. Não, isso aqui não faz sentido nenhum e ponto final. E tá tudo bem. A minha dúvida é mais, por que você, de alguma maneira, foi movido internamente? Como é que você entende isso? A seguir aquele caminho por aquele tempo? E aí, galera da desprogramação religiosa, é o seguinte: se você ficou até o final desse corte, parabéns. Você acabou de assistir uma verdadeira aula de lucidez. Não foi só mais um debate. Não foi só troca de opinião. Foi um dos momentos em que a gente vê, na prática, o quanto pensar com a própria cabeça desmonta séculos de história repetida sem questionamento. Hoje, aqui, você viu o Edson Toshio fazendo aquilo que muita gente no meio religioso evita a todo custo: questionar, comparar, exigir coerência e desmontar narrativas que se sustentam só na emoção. E quando a emoção se desfaz, quando o véu cai, sobra o quê? Sobra a realidade. Sobra o pensamento claro. Sobra a lógica que ninguém consegue refutar. E esse corte é praticamente um raio-x disso tudo. A gente viu um monte de relatos pessoais sendo jogados como se fossem provas absolutas. E Toshio, com paciência de professor e precisão de cirurgião, foi colocando cada peça no lugar. Ele não desrespeitou ninguém, não atacou quem contou história nenhuma. Ele só fez o que a gente faz aqui no canal o tempo inteiro. Pegou a história, tirou o brilho emocional, tirou o efeito palco, trouxe pro chão e mostrou que tudo aquilo tem explicações naturais, humanas, lógicas e muito mais realistas do que a versão mágica que as pessoas costumam repetir. E é engraçado como isso sempre acontece. Quando a pessoa diz, eu vi milagre, ela nunca mostra exame antes e depois, nunca traz laudo, nunca traz registro, nunca tem acompanhamento. É sempre eu vi, eu senti, eu estava lá, eu lembro. E memória, como o próprio Toshio explicou, é uma das coisas mais falhas que existem no ser humano. A cabeça reconstrói lembranças, a interpretação muda. A fé puxa a pessoa para enxergar sinais onde não tem nada além de coincidências, erros de diagnóstico e emoção acumulada. E o legal é que o Toshio não cai naquela armadilha clássica que todo religioso tenta usar. Se você não acredita na minha versão, é porque você tem fé na sua. Não. A diferença é simples e clara. O lado cético aceita mudar de ideia se aparecer prova. O lado religioso não muda nem sob tortura lógica. E esse corte prova isso com todas as letras. Quando ele explica por que relatos pessoais não são evidência, você vê a reação do outro lado. A pessoa tenta apelar para o emocional, tenta puxar histórias cada vez mais fortes, tenta colocar peso sentimental na narrativa, tenta usar frase de impacto, mas não adianta. Porque quando você traz para o campo da lógica, o castelo desmorona. E Toshio fez isso com uma calma absurda. Ele foi mostrando que, olha só, milagre que depende de hospital. Não é milagre. Cura que aparece depois de tratamento. Não é sobrenatural. Erro de exame é comum e documentado. Efeito psicológico existe e é poderoso. E cada religião tem seus próprios milagres. O que basicamente anula a exclusividade de todas. E quando o religioso tenta puxar a conversa para, mas Deus trabalha assim mesmo, Toshio devolve com a precisão que só quem já esteve do outro lado entende. Se Deus depende de médico, remédio,
máquina e fisioterapia. Então, o único milagre é a ciência. E pronto. Acabou. O religioso tenta mudar de assunto, tenta levar para outro ponto, tenta distorcer, tenta puxar para argumento emocional, mas não tem jeito. A base lógica já foi desmontada. E aí entra o que faz esse canal ser tão importante, a coragem de olhar para o que sempre disseram para você não olhar. Então, olha só, religião não teme o demônio. Religião não teme ciência. Religião também não teme aquele questionamento saudável. Mas religião teme lógica simples. Religião teme perguntas diretas. Religião teme quando alguém diz, mostra a prova. Porque sinceramente não tem. Nunca tem. Nunca teve. E, veja bem, esse corte ainda mostra outra coisa importante, como a pessoa religiosa é condicionada por acreditar que tudo de bom vem de cima, mas tudo ruim não pode ser questionado, porque a fé tem seus mistérios. E o Toshio expõe isso de um jeito brilhante quando pergunta: se Deus fosse tão bom quanto você diz, por que ele deixou a tragédia acontecer antes do suposto milagre? Esse é o tipo de pergunta que, sinceramente, ninguém na igreja tem coragem de fazer, porque ela destrói a narrativa inteira. E aqui no canal, a gente faz essa pergunta todo dia. A gente levanta esse espelho e mostra a contradição inteira. E é por isso que esse corte é tão importante. Porque ele mostra de forma crua, clara e transparente como a lógica religiosa depende 100% de emoção, interpretação, medo, tradição, discurso autoritário e, olha só, zero evidência prática. E aí chega um cara tranquilo, sem gritar, sem humilhar ninguém, sem bancar o dono da verdade, e simplesmente mostra que quando você analisa com honestidade intelectual, nada do que foi dito como sinal se sustenta. E esse é o DNA da desprogramação religiosa. Aqui a gente não quer destruir pessoas. A gente quer destruir ideias ruins. Aqui, a gente não quer atacar quem acredita. A gente quer dar ferramentas para a pessoa perceber que ela nunca teve escolha real. Ela só repetiu o que ensinaram. Aqui, a gente não quer humilhar ninguém. A gente quer libertar. Porque desprogramar não é romper com uma religião. Desprogramar é romper com um sistema mental que te prende, te infantiliza e te faz acreditar que questionar é pecado. Hoje, nesse corte, você viu um homem que dedicou 20 anos da vida à fé, estudou Bíblia como poucos, viveu tudo aquilo por dentro, e mesmo assim teve coragem de sair. Teve coragem de pensar. Teve coragem de olhar para a própria crença e dizer: se não funciona, não funciona. E essa coragem é o que a gente quer que cada pessoa que assiste esse canal desenvolva. Coragem de pensar. Coragem de duvidar. Coragem de ser livre. Se esse corte mexeu com você, mano, parabéns. É assim que começa a desprogramação. A dúvida não é inimiga da verdade. A dúvida é o caminho até ela. Se curtiu, já fortalece aí. Like, comentário, se inscreve no canal e compartilha para alguém que precisa ouvir isso. Aqui a gente segue firme, desmontando ideia por ideia, até todo mundo perceber que não precisa de medo nenhum para pensar. Desprogramação religiosa, libertando mentes, um corte por vez.